pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudumcast, eu tô aqui com o Léo Matias, ele que é empreendedor na área, no ramo de beleza, né? Então a gente vai falar sobre várias coisas que permeiam principalmente cabelo. Eu fiquei muito feliz de saber, né, que o Léo, ele é um cara que gosta muito de empreendedorismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o caminho do Léo até aqui, mas ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Então, Léo, fica à vontade, se apresenta aí para nossa audiência, por favor. Obrigado pelo convite. Eu não Isso. vou fingir costume. Eu tô muito feliz porque eu sempre quis ser convidado para um podcast e chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu tô É muito isso. feliz de verdade. A nossa missão aqui, Léo, é contar boas histórias sobre tudo. Aham. Então aqui já veio militar, político, empreendedor, a galera da área da saúde, médico, tudo que você imaginar já teve aqui, né? Advogado também. Então assim, quando eu fico feliz aqui, né? Eu fico feliz no meu podcast quando a gente sai daqui ouvindo histórias que a gente não teria ouvido se a gente não tivesse feito o podcast. Sim. Então tomara que a gente consiga a missão aqui. Léo, queria saber quando você começa a empreender. Tá. As histórias se entrelaçam, né? Sim. Engraçado que, assim, a gente tem muita... quando a gente conversa, a gente vê que a gente passa... A gente tá num caminho que se entrelaça muito. E eu sou brasileiro, carioca, então eu comecei desde novo. Meu pai falou que eu tinha que trabalhar quando eu tinha 14 anos de idade. E aí eu fui entregar panfleto para um salão de beleza no downtown, aqui mesmo na Barra da Tijuca. Uhum. E, e ali eu conheci um cara que ele trabalhava nesse salão, Tatá, um grande cabeleireiro, que ele ficava conversando comigo, né? E na época ele falou que a minha família ela só me aceitaria a partir do momento que eu começasse a colocar dinheiro em casa, por estar no meio gay, né? Uhum. E olha quantos anos tem isso, tem muito tempo. Então sempre foi muito difícil esse meio, por mais que hoje a aceitação é um pouco melhor, um pouco maior, sempre esse assunto é muito delicado de falar. Uhum. E naquela época ele falou isso pra mim, ele falou, olha, a sua família ela vai te respeitar quando você começar a ajudar em casa. E aí eu juntei uma coisa com a outra. Eu trabalhava entregando o panfleto para o salão de beleza. Naquela época eram poucos salões de beleza, mas eu sempre tive o espírito empreendedor. Teve uma Copa do Mundo que eu era da 4ª série e eu peguei uma calça jeans, eu cortei, eu fiz pulseiras e eu desenhei a bandeira de cada país em cada pulseira, pintei de verniz para durar. E eu acreditei que aquilo era uma pulseira e eu vendi aquelas pulseiras. Então, assim, o sangue empreendedor, Uhum. ele veio em mim. E as pessoas, elas, mesmo meu pai tendo falado isso pra mim com 14 anos de idade, que eu deveria começar a ajudar em casa, isso foi me ajudando a me formar quem eu sou, né? E me colocar no caminho. Então, na 4ª série eu vendi essas pulseiras, fui muito bem sucedido. E logo em seguida, com 14 anos de idade, eu entregava panfleto e conversando com esse cabeleireiro, ele falou isso pra mim, que eu deveria começar a entrar na área. E aí eu pedi a ele, eu falei, você me ensina a fazer cabelo? Ele me ensinou. Ele me fez dele auxiliar. Então eu varri muito chão, que auxiliar varria muito chão antigamente. Eu acho que hoje em dia também, só que hoje eu já tô como cabeleireiro há muito tempo. Ainda varro o chão. Mas nessa época, como auxiliar, eu aprendi muita coisa. E como eu tinha que ajudar, então todo o dinheiro era bem-vindo. Então nessa época eu trabalhei como assistente, 14, 15, 16 anos. E além de cabeleireiro eu fazia faxina para melhorar a renda. E quando eu encarei mesmo o fato de que eu deveria trabalhar para mim e começar a empreender, eu pedi ajuda ao meu pai, ele me ajudou. Ele comprou para mim um secador, uma escova e um creme, né?
E eu pintei uma placa à mão, escrevi que eu fazia escova. Comecei a fazer escova dentro de casa, na Cidade de Deus. Só que o começo não é fácil, então na época eu pintei essa placa, escrevi que eu fazia escova e me arrumava, sabe? Eu estudava ainda, eu arrumava o local. E assim, era um quarto dentro da Cidade de Deus, sabe? Naquele momento a gente estava resumido a um quarto e uma porta, nem janela tinha a casa. E não ia cliente, né? Um garoto novo, então até o dia que uma vizinha, ela me parou quando eu estava indo para a escola de manhã cedo, 6 horas da manhã. Ela me parou e ela perguntou se eu sabia fazer escova. E aí eu falei que sim. E aí o cabelo dela era bem crespo, então ela falou assim, ó: "Ah, mas você sabe fazer mesmo escova?" Aí eu sei, é o que eu faço nas minhas irmãs. E aí ela: "Ah, mas o cabelo das suas irmãs é liso." Mas nem era. Mas, enfim, essa foi a minha primeira cliente que me abriu as portas. Eu estava a ponto de desistir de trabalhar para mim mesmo. Porque quando eu coloquei a placa, que eu comecei a pensar em trabalhar para mim, eu já estava com o secador, já estava com tudo pronto para trabalhar, sem nada, sem lavatório, sem cadeira, sem nada. E ninguém me procurava. Aí eu falei: "Ah, mãe, acho que eu vou desistir." Aí a minha mãe foi usada por Deus e falou assim: "Que desistir? Ninguém te conhece. O dia que alguém te conhecer, você pode ter certeza que isso aqui vai lotar." E não deu outra, assim. Parece que no outro dia essa vizinha, ela me parou, e quando eu comecei, que eu atendi ela, a minha agenda realmente não parou. Então, assim, eu virei um sucesso dentro da Cidade de Deus, a ponto de ser convidado por outros donos de salão para trabalhar. Mas eu acabei cedendo uma hora, fui trabalhar com uma outra pessoa, mas eu acho que estava no meu caminho também. Uhum. Porque se eu não tivesse trabalhado por essa pessoa, eu não teria saído de dentro da Cidade de Deus. E era muito importante que eu saísse de dentro da Cidade de Deus. Sim, o ambiente é muito importante. Quero fazer uma pergunta que eu tô curioso. Tá. Qual é o nome da vizinha? Elaine, pô. Já pagou um almoço pra ela? Obrigado, Elaine. Eu tenho contato com ela até hoje. A gente tem contato no Facebook. Assim, a gente quase não se vê mais. A minha família, a família da minha mãe, ainda mora dentro da Cidade de Deus. Então, mas eu ainda tenho contato, e ela é uma peça muito importante pra mim, sabe? Eu tenho muita gratidão, porque ela tem uma família gigante. Então ela fez cabelo comigo, a família inteira começou a fazer. Daqui a pouco eu tava fazendo cabelo de um monte de gente na Cidade de Deus. Eu ficava até 4 horas da manhã fazendo cabelo, porque dentro de comunidade, salão de beleza não para, tá? Eu sei, pô. Tu sabe, né? Cara, eu tava vendo recentemente, não sei se já teve a oportunidade de entrar na Rocinha. Já. A Rocinha é um mundo paralelo, né? É. Aliás, coisas acontecem, todas Eu as acho coisas... que é uma Nova York dentro da Rocinha. Tipo Porque Nova isso. York não para, não dorme, né? Tem um cliente meu, né? De um dos meus negócios. Uhum. Tem um cliente meu, Marcos, que ele fala assim... Eu falei: "Pô, Marcos, por que tu não sai da Rocinha e abre um... Ele tá maluco, pô. Tá maluco, tem tudo aqui, pô. Só, a loja não para, não para um minuto. Não para. Cara, ele vende insumo de ar-condicionado. Insumo de ar-condicionado, né? Tubulação, essas coisas. Equipamento e tal. A loja não para um minuto. Eu falo assim: cara, se eu for pra... O único lugar que dá pra eu ir, dá pra eu sair daqui, é Cascadura. E meu filho já tá lá, não vou virar concorrente do meu filho. Uhum. Então, assim, existe toda uma questão de economia popular que tem gente que não se liga. Cara, é um não... grande... É um PIB bicho. incrível ali. É um crime incrível. Especificamente, Cidade de Deus, qual área ali? Karatê. Karatê. Né? Galera, tem o Zapê, Karatê. tem o Karatê, tem a 13 15. e a 15, né? É. Basicamente são as 4 regiões aí da Cidade de Deus, pra galera que não conhece muito. Uhum. Cara, história maravilhosa. Em que momento, se você quiser falar, lógico, o nome das pessoas, né? Você falou que cedeu e foi trabalhar pra alguém, em que momento aconteceu isso? Você falou que começou lá com os 14, com os 18 você já tava safinho, né? Cortando os cabelos, fazendo umas escovas.
Por aí, 18, 19? Olha, eu cortei muito novo o cabelo, porque tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu ali na fase de 14, 15, 16 anos. Isso aconteceu tudo muito rápido. Eu tive grandes momentos ali onde também eu fazia parte de teatro e eu maquiei uma comissão de frente sem ter curso de maquiador, porque desde criança eu sempre tive talento para isso. Eu pegava as bonecas das minhas irmãs e eu cortava o cabelo delas, eu fazia roupa para as bonecas, eu pegava assim, perto das minhas primas, eu fazia um borrão, né? Nas minhas primas. Então sempre tive talento para trabalhar no universo feminino. E aí eu atendia a amiga de uma irmã minha que já estava trabalhando, já estava no mercado de trabalho. E essa amiga também morava lá na Cidade de Deus. Mas na casa dessa amiga era uma indústria, era uma produção de roupas. Vendia roupa para tudo que era loja, era uma produção de roupas. E o cabelo dela estava cheio de pontas, eu ainda não cortava cabelo. E ela falou assim, Léo, meu cabelo tá com muita ponta. Eu preciso tirar essas pontas. Eu falei assim, mas eu não sei cortar cabelo. Aí ela falou assim, mas você vai cortar o meu hoje? E aí ela veio com uma tesoura desse tamanho, aquela tesoura de costura, né? E aquele foi o primeiro cabelo que eu cortei e nunca mais parei. Aí eu fui me especializando, obviamente, eu tenho curso no exterior, mas o meu começo, assim, foi na pressão, sabe? Eu precisava mudar de vida. Você falou uma coisa aqui pra mim, logo no iniciozinho, que o Tatá falou pra você que o respeito viria do provento, né? Viria à medida que você colocasse dinheiro dentro de casa e tudo mais. Esse respeito veio? Eu acredito que isso é uma crença, tá? Então você não acreditou nisso que ele te falou? Ou você acreditou? Eu era uma criança, né? Eu tinha 14 anos de idade. O meu pai falou que eu devia trabalhar já para ajudar em casa. Isso é um fato, tá? As coisas mudaram muito depois que eu comecei a trabalhar. Inclusive, assim, um bom tempo da minha vida, antes de começar a minha própria vida, eu tive que me doar para minha família, sim, porque senão a gente não sairia de onde a gente estava. Então, assim, hoje a minha mãe, ela mora numa casa que veio de frutos desse trabalho. Então, maravilhoso. Mas eu não acredito que assim, a sua família ela vai te respeitar porque você está colocando dinheiro em casa, sabe? Eu venho de, assim, graças a Deus, hoje eu posso falar dessa forma, porque eu tenho certeza que se eu sou e eu cheguei aonde eu cheguei, não foi porque eu coloquei dinheiro em casa, entende? Foi por autoestima. Minha mãe, ela sempre me encorajou. O meu pai, ele teve o jeito dele de tratar as coisas, mas isso é com ele. Ele já se foi e tudo mais. E eu sou muito grato a ele. Tu imagina, quando eu falei pra ele que eu queria começar a fazer cabelo, qual era o nome que eu tinha que usar? O dele. Então, quem me emprestou o cartão de crédito pra ir comprar a escova, o secador e o creme, eu lembro o valor até hoje. Quanto foi? R$45 que deu a conta. Tudo, né? Tudo. E eu pedi meu pai para comprar no cartão de crédito. Então, assim, quem abriu a porta? Quem me ajudou? Sabe? Essa questão de que a família ela só vai dar valor, eu sei que isso existe muito, tá? Mas isso é um adendo, assim, tipo, eu não sei nem como falar, mas isso é um detalhe, mas que pra mim hoje não pode ter sido um impulsionamento pra eu chegar onde eu cheguei, mas... Seu pai chegou a desfrutar dessa casa que veio do fruto desse trabalho? Eu falo uma coisa, né? O dinheiro, ele não é nada, né? Ele é uma ferramenta. O dinheiro em si, ele não é um fim, ele é um fim, ele é um objetivo, ele é uma ferramenta para você ajudar aqueles que te ajudaram a realizar seus sonhos. Então realiza os sonhos daquelas pessoas que ajudaram a realizar seus sonhos. Foi exatamente o que você fez, né? Ao tirar teu pai e tua mãe lá da Cidade de Deus e conseguir uma casa aí para eles. Até por esse discurso que eu dei agora. Assim, olha, você fez uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar, porque para mim nunca, sabe, não...
Eu não trabalhei porque, é pra ter respeito dos meus pais, sabe? Não, porque você... Adolescente vai pensar nisso, entende? Eu não pensei nisso. Eu lembro que quando eu era criança, eu falei pra minha mãe, mãe, quando eu crescer, eu vou te dar uma casa. Porque a gente nasceu, assim, eu nasci lá no Alto da Boa Vista, eu nasci no barraco de madeira. E é barraco mesmo, não é casa de madeira chique do Alto da Boa Vista, não, tá? Barraco de madeira. Então, assim, era muita escassez. Então, assim, a ponto de não conseguir pagar aluguel de um barraco e ter que voltar para uma comunidade onde era a família da minha mãe. A gente pegou o quintal, montou o quarto lá e se amontoou num quarto. Mas o valor, como você falou, o dinheiro, ele não é o principal, assim, o foco, o pilar mais importante da vida. Ele é muito importante, mas ele não é o pilar mais importante. Eu tenho um filho de 17 anos e eu tenho certeza que a criação, que o que eu pude fazer pelo meu filho, eu tenho certeza que o dinheiro ajudou muito e eu sempre pensei muito no melhor para o meu filho. Acredito que todo pai que entende a sua responsabilidade de ser pai, ele faz do dinheiro valer a pena para a educação do filho, mas o que você fala para o seu filho, a autoestima que você entrega para o seu filho, os valores, sabe, são sementes muito importantes nesse caminho. Sim, isso é essencial, diria que é o mais importante, né? Porque assim, no final das contas, né, somos do pó viemos e ao pó voltaremos, né? Então, a gente não vai deixar nada além de um legado, né, de histórias. Sim. Se ninguém fala sobre você, você acabou não deixando nada, né? E a melhor pessoa, as melhores pessoas possíveis para falarem da gente são nossos filhos, né? Ou nossos filhos, nossos sobrinhos, as pessoas que sentem saudade. Do domingo agora, a gente tá gravando hoje terça-feira, domingo agora foi almoçar com meu pai e a gente ficou contando um bando de histórias. Fui eu, meu pai e uma prima, né? E a gente ficou contando um monte de história de uma tia que cortava cabelo também, tia Lisete. E a gente ficou contando um monte de história dela e tal. Ela morreu, acho que tem mais de 10 anos já. Então, assim, ela deixou esse legado. Esse legado de essa saudade misturada com a transmissão de valores que ela deixou pra gente e tudo mais. Era uma pessoa muito sensacional, muito maravilhosa. Você pode acabar deixando dinheiro pros seus herdeiros. Sim, né? Mas eu acho que o mais importante que a gente deixa é mesmo essa questão dos valores. Obrigado por você ter dado esse feedback aí. Tipo, ninguém nunca me perguntou isso, né? De repente eu tô indo pelo caminho... Eu nunca parei pra pensar nisso. Então, a catarse tá dando certo aqui. Estamos indo pelo caminho certo. Mas acabou que eu te perguntei, a gente foi por um outro caminho. Você acabou cedendo e foi pra um salão. Não precisa dizer qual é o salão, o nome da pessoa. Se não quiser, né? Se quiser, pode ficar à vontade. E aí você foi trabalhar pra alguém. Saiu lá da Cidade de Deus e foi trabalhar pra alguém. Fui, sou muito grato a essa pessoa também. E aí, como é que foi isso? Mais ou menos, só pra me situar aqui na minha timeline eu queria estar aqui com minha linha do tempo pra gente não se perder, mas vamos deixar... Você foi em algum momento trabalhar com alguém? Não, eu tenho a data. Com 19 anos... Agora sim, melhorou pra mim. Com 19 anos, aí que vem meu filho, tá? Porque com 19 anos eu casei, né? Eu sempre ouvi coisas muito duras a respeito da minha pessoa, na escola, em casa, enfim. Questão da sexualidade. Então, assim, eu sempre ouvi coisas muito duras. Então, teve uma hora que eu entrei em colapso e o meu refúgio foi a igreja. Foi onde eu conheci a mãe do meu filho. Falei pra ela toda a verdade sobre a minha vida. Ela aceitou, a gente casou no altar. Planejamos o nosso filho. Ficamos casados durante um tempo e... Nesse meio tempo foi aonde eu aceitei a proposta de trabalhar em um salão. Só que eu fiquei 9 meses nesse salão e houve aí um desentendimento com a dona, onde eu tive que sair. E aí eu já tinha saído lá eu tinha até meu espaço lá guardado, sabe? Mas eu não me via mais lá dentro da comunidade. Porque quando eu estava dentro da comunidade, as minhas clientes, elas tinham que tirar o tronco da rua, né? Hoje não é mais tronco, hoje eles colocam ferro pra... Né? Barricada. Ninguém entra. Mas vou te falar, a Cidade de Deus melhorou, hein?
Dos tempos pra cá melhorou. Melhorou. Não tô falando pra você voltar pra lá, não. Tô falando que não é Não, tão minha família ela mora lá. De vez em quando tem que ir lá, que minha avó tá precisando muito de sempre estar sendo visitada agora, nesse momento. Então, assim, eu tô sempre lá. Enfim. Aí você não queria voltar. E você Eu não tava afim queria, de abrir porque, uma parada pra poxa, tua. você saiu, você conseguiu, assim, esse salão que eu trabalhei, ele me mostrou as possibilidades. Na Barra? Não, ainda na Cidade de Deus, só que um pouco mais próximo à Estrada dos Bandeirantes. Uhum. Que a Cidade de Deus, ela dá com a Estrada dos Bandeirantes e com a Nelson Cardoso. Sim, quase Ayrton Senna já, pô. Isso. Então, aí quando eu saí do salão assim, de maneira bem assim, inesperada, eu tava com a mãe do meu filho e eu falei pra ela, o que eu faço? Vou trabalhar em outro salão ou abro o meu salão? E ela falou assim pra mim, eu acho que você tem que trabalhar pra você. Aí eu, então eu vou trabalhar pra mim. Aí, nessa época a gente pegou a nossa casa lá e eu montei o meu salão nessa casa onde eu morava. E aonde eu morava com ela, tinham lojas embaixo. Então eu fiquei 1 ano trabalhando nessa casa onde a gente morava. E com 1 ano, o senhorio de lá, ele falou pra mim, vai vagar uma loja. E aí eu falei, eu quero. E aí eu tinha recebido a proposta num banco de um empréstimo. Peguei empréstimo. Falei, a gerente do banco chegou pra mim, tu vai conseguir pagar? Eu vou conseguir pagar. E nessa época eu nem declarava, enfim, né? Eu tava começando minha vida, né? Então, mas eu consegui pegar um empréstimo, Deus abriu as portas. E aí eu consegui abrir a loja. Fiquei 11 anos nesse local. Bom. E eu vou te falar, bombava. Muito. Bombou muito aquele salão. Me parece que tem muito Deus aí. Você já falou sobre Deus 2 vezes. Você falou quando sua mãe foi usada por Deus. Sim. E agora você falou também sobre a tua questão do seu casamento, né? Qual o nome da A mãe do meu filho, Fernanda. Sou muito grato a você, tá, Fernanda? Tá, galera. Ela tem, tem um filho agora. Não, eu sou grato pela vida. Eu sou grato. Eu aprendi uma coisa muito, muito linda com a professora Lúcia Helena. Eu sou um filósofo e eu amo filosofia. Hoje eu estudo psicanálise. Eu sou um amante do ser humano. Então, assim, eu sou das causas sociais. Assim, eu vou trabalhar muito ainda para o ser humano, sabe? Sou apaixonado pelo ser humano de verdade e grato pela vida. E a professora Lúcia Helena Galvão, ela diz o seguinte, quando você coloca na balança, o que pesa mais, assim, o positivo ou o negativo? E você vai ver, você vai perceber que é sempre o positivo. Então você sempre está no lucro. Ela fala mais uma coisa linda também, que é quando você olha para sua estrada, você vê destroços ou você vê árvores? Porque tem gente que vai passando por cima de tudo sem medir as consequências, sabe? Mentindo. E acredito que não foi o meu caso, porque eu sempre prezei pela honestidade. Aí entra os valores de família. A minha família, ela sempre foi muito honesta, independente de qualquer coisa. A minha família, ela sempre foi muito pacífica. Então, assim, não quer guerra com ninguém. Então, eu olho para trás, para minha estrada, eu só vejo árvore, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Então, eu não tô grato. Eu sou muito grato pela vida. Muito bom, muito bom. E aí, às vezes, né, as pessoas só começam a enxergar a vida dessa maneira que você tá falando quando tem um problema muito sério, né, um problema de saúde, um problema um financeiro muito forte, né, as pessoas acabam se transformando. Mas essa tua transformação, calma. Vamos falar sobre transformação mais pra frente, quero voltar. Tá. E aí você ficou 11 anos lá no salão. Fiquei 11 anos. E casado ainda, né, com a Fernanda? Ou nesse meio do caminho? Não, a gente ficou casado 4 anos. Assim, 4 anos. Até conhecer, casar, ter filho, 4 anos. Eu me separei com ela quando o João tinha 2 anos de idade.
Mas, como você me falou aqui, que tinha sido bastante transparente com relação Foi, à sua nosso casamento situação. foi lindo, maravilhoso, sabe? Aham. Eu não me apego a rótulos, eu não me apego a nada nada me define, entende? Uhum. E assim, na época eu tava muito, assim, a época da igreja para mim foi um momento de muito crescimento. Acredito que a igreja é muito importante para as pessoas que não se encontraram, sabe? Às vezes as pessoas são muito perdidas e naquele momento eu estava muito perdido, então foi um rumo para minha vida. Uhum. E nesse momento eu conheci a Fernanda, não foi carta marcada, sabe? As coisas acontecem. Assim como hoje eu tô aqui, fui convidado para estar aqui e tô grato, entende? Não é carta marcada. Então, naquele momento, eu cresci muito como pessoa, conheci ela, tive a experiência de ser casado e ter tido um filho. O filho é um grande presente, foi o maior presente que eu pude ter na vida. Então, eu vou reclamar de quê? Muito bom. E, e aí e esses 11 anos lá no salão? Foi feliz, cara? Muito, muito, muito. Porém, como eu te falei, assim, o, o ambiente ele me fez agir sob pressão. Uhum. Eu precisava mudar de vida. Não só a minha, como a da minha Tem uma família frase, ó, também. tem uma frase que não é o português mais lindo do mundo, mas que Aham. define isso aí que você vai falar. Uhum. Quando o cu aperta, a mente abre, Uhum. né? Mas conta aí, como é que vai? Define bem? Claro, cara, assim, eu fui movido por pressão. Então, cara, eu não pensava. Eu acho que as pessoas pensam demais. E hoje em dia, quando eu percebi esse padrão em mim, que hoje, às vezes, eu fico pensando demais, sabe? Que às vezes eu contacto um profissional para poder fazer alguma coisa para mim, e aí eu percebo muita gente que fica, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê. Gente, cara, eu rasguei calça jeans, fiz pulseira e vendi, sabe? Então, eu não pensei. A verdade é essa, eu não pensava e fazia. Então, tudo que eu via que tinha que fazer para melhorar o lugar, eu fazia. Tudo que eu tinha que fazer para me melhorar, eu fazia. E aí eu tinha uma equipe, tinha uma grande equipe que trabalhou comigo durante anos, sabe? E pessoas saíam, entravam, mas muitas pessoas foram molhadas por essa fonte transbordante que era eu, sabe? Entende? Uhum. A fonte transborda e vai respingando assim, e é muito legal. Tem muitos bons frutos desse momento. Mas e qual momento você decidiu fechar? Eu não fechei. Ah, você falou É, 11 anos e eu imaginei que tivesse fechado. assim, eu conheci um cara, e aí que eu tava muito cansado. Eu tava muito cansado nessa época. E eu acho que a depressão, foi um momento que eu comecei a ter crise do pânico. Porque quando a gente não se prepara, a gente age, a gente vai se movimentando por pressão, chega uma hora que o cérebro ele dá bug. E aí foi quando eu conheci um cara que eu me relacionei e casei, né? A gente morou junto, né? Mas casou, né? Os casamentos atuais. E eu permiti que ele entrasse na minha vida e trabalhasse comigo. E ele era corretor de imóveis, então... Ih, não presta esse povo não presta não, hein? E Ok, não se você- sou eu que tô falando, Se hein? você precisar de um corretor, pode me procurar, tá, gente? Mas, via de regra, essa galera, eu sou do comitê. Olha, não sou eu que estou falando. Tu Sou tem do- o Cresce? Tenho, claro, Ele pô. não tinha, não. Ele tinha que usar o dos outros, tá? Então é vagabundo. Não fala, pelo Pode não. não. Não, sou eu que tô esquece falando. ele, pelo amor Eu sou de do Deus. comitê de ética do conselho, pô. É Eu posso mesmo? falar, Você pode, você É- tem poder de fala. É isso aí, pô. Tem um E lugar de ele- fala. Então assim, ele era corretor de imóveis. É um cara também que tem uma mente brilhante, assim. Me mostrou que era possível, porque eu falava pra ele também.
Olha como é que são as coisas, sabe? Lá a mãe do meu filho, lá atrás, falou pra mim que eu deveria trabalhar pra mim. E ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, cara, aqui trabalhar pros outros o quê? Você já tá trabalhando pra você. Como é que tu vai trabalhar pra alguém? Tu não tem noção do que tu tá falando. Aí eu, mas então eu vou pra sala comercial. Porque o punk de você ser dono de salão e ser cabeleireiro também é que você tem que... O cabeleireiro, ele é artista. O dono do salão, ele é empreendedor, empresário, ele é administrador, ele tem que fazer o negócio dar certo. Ele tem que atrair cliente para ele, para todo mundo. Então você imagina como é que é a cabeça do cara que deita a cabeça no travesseiro, entendendo que existem pessoas ali que dependem do know-how dele, da expertise dele como empreendedor para poder encher o salão. Então, assim, chegou uma hora que eu não aguentava mais. E eu vou te falar, numa melhor fase da minha vida. Eu tava na melhor fase da minha vida. Financeiramente? Financeiramente, eu tava realizado porque eu fiz os meus planos para 30 anos. Até 30 anos eu ia ter meu apartamento, eu ia ter meu carro. Todos os carros que eu queria, que eu tinha planejado, eu tive. Viagens para o exterior, cursos no exterior. Então, assim, eu estava realizado. Eu tava trabalhando na área de casamento e eu estava bombando nessa área. Então, assim, eu estava muito bem mesmo. Só que bem com as metas alcançadas. E muito cansado emocionalmente falando. E aí, ele veio, me deu esse gás, me falou que era possível mudar dali. E foi na hora certa que eu saí dali. Porque na época quando eu estava ainda na Estrada dos Bandeirantes, ainda era um lugar bacana, assim, ainda dava para trabalhar, sabe? Mesmo com todo o caos. Porque comunidade é o seguinte. Comunidade, quando não falta luz, falta água. Quando não falta água, tem tiroteio. Então, às vezes, você tem... quem sobrevive a uma comunidade sobrevive a tudo. E assim, às vezes eu tinha que desmarcar uma agenda inteira, porque tinha operação na comunidade, eu tinha que ligar para os clientes e falar, cara, não dá para vir hoje. Então, eu precisava sair de lá. E esse cara que me ajudou a sair de lá, e eu, assim, eu sempre fui muito resistente, sabe, a acreditar nas pessoas. Então, eu sempre tive meu pé atrás. Então, eu acabei cedendo, mas com o coração apertado, assim, sabe? Sem acreditar muito, mas ele fez muita coisa acontecer. Ele me mostrou caminhos melhores, maiores, patamares maiores. Ele me falou uma coisa que é muito clichê, mas que eu até então não tinha esse conhecimento, que é o seguinte: se for para você usar da sua energia para algo pequeno, usa para algo grande, porque vai ser a mesma coisa. Pensar pequeno, pensar grande. Dá o mesmo trabalho. E pensar, quando você pensa, você já tem a capacidade de criar. Então ele me ajudou nesse momento. Esse momento foi 2015. E aí de 2015 a 2019 a gente ficou juntos. E aí a gente terminou. Quando nós terminamos, a gente estava junto no salão lá, fazendo o salão acontecer. O cara, e esse salão novo já era... O salão novo era na Abelardo Bueno. Abelardo Bueno, Isso. Aí um salão maior, pô, outro nível. E a equipe que estava comigo, ela foi também. Minha irmã também trabalhava comigo. Sempre trabalhou desde lá de dentro da Cidade de Deus. E ela foi crescendo também junto com o salão, então também ela estava lá. Desde cobaia, né? Desde que ela era cobaia tua. Ela era cobaia, ela era manicure, era tudo. Meu pai também fez cafezinho para os clientes, Todo mundo trabalhou. Minha mãe também já trabalhou na recepção do meu salão. Maneira. E aí eu fiquei 4 anos na Abelardo Bueno. E aí quando a gente terminou, eu perdi meu chão. E eu demorei a reconhecer que eu tinha perdido meu chão. Porque a gente é muito orgulhoso, sabe? E o mundo, ele sempre exige que a gente esteja bem. Eu acho que a pressão social
independente das redes sociais. Uhum. Acho que a pressão social é muito forte em que a gente não seja vulnerável, que a gente mostre nossas fraquezas. E eu acho que a gente tem que se defender sim, sabe? Eu acho que a gente não é para qualquer um que a gente vai mostrar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, mas eu demorei a aceitar que eu estava na pior. E nessa época foi foi um momento bem trágico para mim, porque eu tinha perdido completamente minha sobriedade. E quando eu falo sobre sobriedade, eu não falo sobre substâncias, álcool ou qualquer outra. Eu falo sobriedade mesmo. Você pode perder a sobriedade a qualquer momento se você não cuidar. E eu estava completamente sem sobriedade. Então, assim, ó, é muita história, assim, eu tenho a minha história de vida. Então, tinha muitos gatilhos. Então, o término desse relacionamento, ele acionou todos os gatilhos que eu tinha de uma vez só. E aí foi quando eu entrei com uma sociedade, porque eu não aguentava mais estar sozinho na administração do salão, porque eu já tinha percebido que ou você administra ou você faz lá a sua arte, ou você administra, tem um gerente e faz sua arte. Porque enquanto você está lá na sua arte, no seu flow, porque quem é artista, quando ele começa a fazer a sua arte, seja qual for, ele esquece o mundo aqui fora, entende? E então, assim, hoje eu entendo que para ter um salão de beleza e ter uma equipe sozinho, não. Mas sócia também não quero. Mas naquele momento eu precisei de uma sócia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí foi quando eu decidi que eu tava muito doente, eu não tinha mais capacidade de... Mas isso aí meio que bateu com a pandemia, não? Bateu. Bateu, né? Porque em 19 você termina o seu relacionamento. Aham. E aí, né, tô só calculando aqui. A gente você tá falando ótimo, porque você tá conectado, rapó total, né? isso aí, Porra aí, já recebi 2 elogios em produção. Tá dando, hoje... Tá preparado você, hein? Não, isso aqui, cara, você tava falando um negócio aí... Deixa eu te contar uma história aqui, né? Porque não é o momento de contar a minha história. Se tu quiser contar a minha história, tu tem que ir lá no primeiro episódio do podcast, que é a minha história. Vou lá ver. Só que depois do primeiro episódio tem coisa... Rolou coisa aí, tá? Isso aqui, você falou que o artista, né? Eu não me considero um artista, mas... você falou que quando ele entra, ele sai do mundo, né? Ele esquece o mundo lá fora e tudo mais. Graças a Deus, né? A gente tem feito muitos podcasts e muitos podcasts que eu considero muito bons. Cara, e isso aqui pra mim não é terapia, mas é terapêutico. Porque quando eu tô aqui... Lembra que eu te falei ali fora, antes da gente começar a gravar, que quando acaba, tu tá esgotado? Sim. Eu me dedico... Cara, eu abro o peito aqui dentro pra gente colocar o melhor possível, porque a lente, ela transmite muita verdade. Muita verdade. Por isso que as pessoas falam assim, pô, não sei porque eu não gostei muito desse filme. E às vezes é uma questão de atuação do ator. E qual é o pior ator? O pior ator é aquele que não consegue passar sentimento. As pessoas entendem se a gente tá aqui de corpo e alma ou não. E por aí. Quando eu chego aqui, cara, eu esqueço o que tá acontecendo lá fora, entendeu? Eu tô aqui, ó. Eu tô me dedicando a qual é a melhor coisa que eu posso fazer pra extrair a tua história e dessa história aqui e pra aquela lente, pra aquelas lentes lá, né? E as pessoas terem a melhor experiência possível ao assistir a gente falando aqui. Não vou me emocionar, eu juro. Não, já me segurei várias vezes aqui. Eu vi. E deixa eu te falar. O meu trabalho aqui é só tentar conduzir essa história de uma forma que tenha temporalidade. Que se encaixe, né? Que tem uma linha do tempo, exatamente. Às vezes, né? Cabe a mim, às vezes, aqui abrir algumas caixas, do tipo assim, pô, eu vou abrir essa caixa aqui, eu não vou abrir e tudo mais. Porque também a gente tem que ficar com gostinho que quero mais, né? As pessoas têm que ficar com vontade de ver o Léo aqui de novo. Então, assim, às vezes, será que eu vou abrir? Será que eu não vou abrir? De repente. Mas, enfim. Voltando. Porque tudo isso eu falei porque você falou que, pô, você... eu tenho muito na minha cabeça os marcos, assim, né? Os marcos... o marco tal, no ano tal acontece tal coisa, no ano tal acontece tal coisa. E março de 2020
não foi só pra mim, né? Foi pro mundo, Todo mundo. pra pandemia. E meses antes eu tinha mudado completamente. Eu trabalhei anos com marketing de político, vários anos. E aí de julho de 2019 eu começo a trabalhar com corretagem de imóveis. Tiro o meu Cresce, começo a trabalhar com imóveis. E aí, em março de 2019, um mês antes, em fevereiro, eu tinha trocado de empresa. Peguei uma diretoria e tal, não sei o quê, vários gerentes, vários corretores. Chegamos a ter, sei lá, centenas de corretores. Mudou tudo. E quando veio a pandemia, ele fala, meu irmão, o que a gente vai fazer? Eu tinha acabado de fazer um escritório gigantesco, pô, com investimento e tudo mais. E agora? Qual vai ser? Cara, 3 meses depois, não se sabia onde botar dinheiro. Porque era muita venda. Mas muita venda, muita. Pandemia pro mercado imobiliário foi maravilhoso. Maravilhoso. Os clientes ligavam pra gente. Eu quero comprar, mas eu quero comprar se for hoje. Juro pra você. Foi muito maravilhoso. Por isso que eu lembro tanto dessa timeline aí, 2019 e 2020. Mas, de 2020 em diante, é uma bagunça. Não me pergunta o que aconteceu entre 2020 e 2022, porque eu não sei. Pra mim foi... de 2021 e 2022 foi uma coisa só. Foi um bloco só. Entendeu? Tá virando meu podcast, não é? É o seu podcast. Vamos lá. E aí você abre com essa sócia. Da Abelardo Bueno. Esse é o da Abelardo Bueno. É isso. Esse é o salão da Abelardo Bueno. E aí? Ele foi embora, eu fiquei com a mas equipe. a pandemia te pega de jeito. Cara, mas e aí que tá? Olha como... Cara, Deus novamente, porque Deus é tudo na minha vida, sabe? Eu entendo Deus de uma forma que é única, minha, você da sua. Mas eu falo de Deus assim porque pra mim não existe o universo, seja lá o que for que esteja olhando por mim, ele é perfeito. Porque no final de 2019, quando a gente finalizou o nosso relacionamento em setembro de 2019. E aí, em novembro de 2019, eu estava fazendo essa sociedade. E se eu não tivesse feito isso, se a vida não tivesse me posicionado dessa forma, meu fim, eu nem sei o que teria sido. Então, mais uma vez, eu sou muito grato por essa sociedade que eu tive, porque eu não tinha condições. A minha cabeça estava toda... Precisava de arrego, sabe? Eu tava pedindo arrego, amigo. E aí a gente ficou de 2019, eu com essa minha sócia, a gente ficou de 2019 a 2021. E acredito que foi difícil para todo mundo. Como eu estava passando por um processo emocional que eu nunca tinha passado na vida, assim tão terrível como aquele, que para mim foi horroroso aquele momento. Chegou uma hora que não dava mais, e aí eu pedi falei, olha, não dá mais. Aí eu botei o meu projeto da sala comercial, que é quando eu chego agora aqui no Centro Metropolitano. Foi quando eu cheguei no Centro Metropolitano e tô aí 3 anos na sala comercial. E eu achava que eu tava dando passos para trás, sabe? Olha, doeu muito entregar o meu salão, doeu muito. Porque o salão era eu. Olha quanto tempo, sabe? Que eu vim caminhando, pessoas entrando, pessoas saindo. Então, assim, doeu, mas era necessário entregar. Era aqui próximo? O salão era na Abelardo. E na Abelardo, ali perto da Parque Olímpico, né? E aí, quando eu entreguei em 2021... eu já entreguei já com a intenção de pegar o dinheiro e investir na sala comercial. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? E foi isso que eu fiz. Eu recomecei na sala muito depressivo. Eu tava, assim, o meu corpo estava aqui. Mas não existia nada aqui dentro, sabe? Tava tudo uma bagunça. Minha família acompanhou tudo isso. Alguns amigos próximos, e aí nesse momento acontece aquele momento da separação do joio do trigo, né? Então
Quem tinha que sair, saiu. Quem tinha que ficar, ficou. E quem ficou está até hoje. E tô aí. Então, assim, até a minha sala ficar pronta, eu trabalhei no salão de um amigo meu, que foi quando eu comecei, que eu não precisava pagar nota de simples, né? que eu tinha que ser empreendedor, então só estava sendo artista. E ser artista para mim era uma maneira de sobreviver. Uhum. Que nos meus piores dias fazer a minha arte, né? Atuar na minha área é como me faz me sentir vivo. Então eu comecei a melhorar minha saúde mental quando eu trabalhei no salão desse meu amigo durante os 4 meses, que foi o tempo quando que durou para minha sala ficar pronta. E tô aí. Só que nesse momento, em 2022, eu perdi minha alma gêmea, que foi minha irmã. Essa minha irmã que ela... Minha irmã era tudo pra mim. Era eu aqui, assim, era um espelho, entende? E aí eu tava me recuperando, assim, a minha saúde mental. E a partida da minha irmã foi um soco no estômago pra mim. No dia que eu perdi a minha irmã, eu estava pensando, assim, foi dia 4 de julho de 2022. Quando eu acordei nesse dia, eu pensei nesse dia como um dia. Eu falei, gente, que dia é hoje? Sabe? Quando tu olha, assim, uma data que você fala dia 4 de julho, que dia é hoje? Eu tava achando que era algum feriado. Acho que é algum feriado nos Estados Unidos. Não sei. É dia da independência. Não é? É. Então você estava pensando, né? E aí passou um filme meu com a minha irmã, e eu pensando, minha irmã já não estava trabalhando comigo, na sala eu estava sozinho, e ela já não queria mais, ela falou, Léo, não quero mais isso pra mim, ela estava estudando outra área, e ela também estava enfrentando uma depressão, mas ela não aceitava isso. Muitas pessoas enfrentam depressão e não sabem que tem depressão, e ela tinha perdido o filho dela também, então para ela foi uma barra. E então no dia 4 de julho de 2022, ao 12h30, eu recebo uma ligação dizendo que a minha irmã tinha partido. E a minha irmã era minha alma gêmea. Era minha alma gêmea. Então foi um soco no estômago. Então, assim... Desculpa perguntar, fala se quiser, óbvio, mas as circunstâncias foi repentino, foi doença? Não. Depressão mesmo. Então, quem precisar de ajuda, peça ajuda. E se você perceber que tem alguém em depressão e ver que a pessoa não tem força para buscar ajuda, leve essa pessoa para se tratar. Nem que ela não queira, leve para que ela dê o primeiro passo junto com você. Porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade pela vida do outro, sabe? E a gente percebe quando o outro não tá bem, às vezes. Assim, quando a gente tem conexão com o outro, a gente sabe que o outro não tá bem. Eu falava pra ela, eu sei que você não tá bem. Ela perdeu um filho. Qual é a mãe que quer perder um filho? Ela tinha 3 filhos. E ela perdeu o primeiro filho dela. O filho dela era especial. Então, assim, o filho dela fazia muito sentido pra vida dela. Foi o primeiro filho. E 1 ano depois ela foi embora. Terminou o que tinha que terminar. E eu acredito que, assim, é isso, é a história dela. Só que pra quem fica, dói, né? Dói, pô. Dói. Dói muito. Gente, ficou pesado do nada aqui, tava leve o programa, hein? Agora ficou pesado, mas vamos tentar trazer leveza de volta, ou pelo menos tirar uma lição disso. Infelizmente, né, cara, as pessoas enxergam de uma maneira... de novo, né, pessoal, a gente não... Ninguém aqui é especialista, somos pessoas que passaram por determinadas coisas, a gente tá dando a nossa visão dos fatos, das coisas aqui. As pessoas ignoram o tamanho de uma desordem mental, porque as pessoas só acham que está doente aquela pessoa que está
em situação de rua e que é visivelmente, né, que visivelmente está com alguma questão de ordem psiquiátrica. Só que isso não é verdade. A verdade é que a esmagadora... Eu vou te falar um negócio. Os males da mente são o mal do século. Assim como lá século XX foi coração, agora vai ser a depressão. Já é. Então, assim, cara, a gente tá sempre a um passo de depressão. Você falou um negócio, já tem um tempo, não foi agora não, que não correlaciona essas coisas à rede social, né? Mas, cara, pode até não ser, mas que a rede social dá uma amplificada. Então, é difícil, né? Porque isso aqui vai estar diretamente na rede social, né? É a única forma que a gente tem de chegar nas pessoas. É um paradoxo. É um paradoxo. Então a gente só... Mas vamos falar mal. Pessoal, se você se sente mal, produção, fecha aqui em mim, por favor. Se você está se sentindo mal por conta de rede social, porque as pessoas fulano, ciclano, beltrano têm a vida perfeita, primeiro, saiba que você está vendo um filme. E esse filme é uma ficção. As pessoas não têm a vida, essa vida perfeita que é mostrada em rede social. Eu não tenho, o Léo não tem, ninguém tem. Todo mundo é feito de carne e osso. Então, o Léo deu uma dica muito importante aqui. Se você está reconhecendo alguém que está precisando de ajuda com relação à depressão, ajude essa pessoa. Se você está precisando de ajuda, vá atrás de ajuda. Peça alguém, peça um amigo. E outra coisa, se você ignora a profundidade disso, se você acha que, não, isso aí é coisa de maluco, isso aí tarja preta, não, claro que não é pra mim, você está errado. A ciência está mostrando, e nem tô falando, não, eu acredito na ciência. A ciência está mostrando que existem, sim, problemas de ordem psiquiátrica que devem ser tratados. Não é coisa de maluco. Coisa de não. Existem sim doenças que devem ser tratadas. Para mim, especificamente, é que você me conheceu hoje. Mas, cara, eu sou um cara hiperativo, assim. Eu não paro um segundo. Eu sou agitadinho também. Eu sou muito agitado. Muita coisa. Mas, pra mim, cara, as medicações que eu tomei pra depressão e tudo mais, me deixam muito letárgico. Muito. Piora muito o meu desenvolvimento de criatividade. Eu fico mais devagar, meu pensamento não se cadeia com tanta velocidade quanto eu gostaria. Então não deu certo pra mim questão com o medicamento pesado, entendeu? Tô aqui o programa inteiro rasgando meu dedo aqui, né? Então, assim, sou extremamente ansioso, mas eu acho que essa ansiedade também me dá me ajuda nas questões de conexão, enfim. Podemos falar sobre isso, então? Devemos, pô. Então, vamos falar. É a fuga, né? Porque, como eu falei da sobriedade, e aí a gente fala sobre adicção, né? Os adictos, os viciados, seja lá no que for, né? As pessoas falam muito sobre drogas e falam sobre substância, droga. Álcool, tudo que envolva droga. Cigarro. Mas ninguém fala, ou poucas pessoas não sabem, que a compulsão alimentar é uma fuga. O celular, para uma criança, é avaliada como... É a mesma coisa que uma heroína, cocaína. Isso são os estudos recentes. Mas vamos falar sobre medicação. Eu sou medicado, tá? Encontrar uma medicação não é fácil. Você deve, primeiro, quem tem um transtorno, eu tenho um transtorno e eu me trato. Quem tem um transtorno precisa se render. Se render ao quê? O álcool, ele não é favorável para pessoas que têm transtorno. A educação física, o estilo de vida mais saudável, o exercício físico,
um bom sono, uma boa qualidade de sono, o encontro de uma medicação que vá de encontro com o seu organismo, a terapia, não é somente a medicação. E não é só tarja preta, sabe? Existem milhões de medicações e a indústria está cada vez mais com medicações que não causam tantos efeitos colaterais, porque eu também sou igual a você. Eu sou alta produção, workaholic. Eu gosto de estar produzindo. Só que a medicação, ela me estabiliza. Por quê? Quem é muito ansioso também, eu já tive momentos durante o meu tratamento que quando eu estava no meu estado eufórico, eu estava mexendo lá a coloração no pote e o pote ele voava. Ele voava. Por quê? Eu não tô ali. E a ansiedade, ela tá tão forte que a euforia tá tão alta que eu não conseguia nem manter um pote ali. Então, assim, eu acredito que o caminho de uma pessoa que deseja ter mais uma qualidade de vida, né, mais próxima do normal, é buscar ajuda. E se você achar que seu médico não é um médico que vá de encontro contigo, assim, que você vê que o camarada ali não... tem que rolar um matchzinho, tem que rolar um match. Tem que rolar. Tem que rolar um sabe? match. Você, assim, não é somente... É igual terapeuta, também tem que rolar. E assim, olha, eu passei pela mão de muitos médicos e eu tô com o Dr. Rafael. Obrigado, Dr. Rafael. Olha, e assim, só um parêntese, tá? Que você falou assim, não tenha preconceito, vá em busca. Esses dias mesmo, eu perguntei se uma cliente, ela já fazia uso de medicamento, se ela já tinha ido no psiquiatra, e ela falou assim, ó, eu não sou maluca. É bastante comum. Olha a mentalidade. Então, assim, é melhor eu me anestesiar de álcool e tá ferrado no outro dia, e hoje os estudos revelam que álcool não tem medida segura para... Não tem medida e nem dose, né? Não tem. Não é assim, é só um copinho. Nem para homem, nem para mulher. Esse negócio de que vinho faz bem pro coração já caiu por terra. Então, assim, os médicos, a organização toda tá dizendo que não existem medidas seguras para consumo de álcool. Então, quem dirá as outras drogas? Então, eu prefiro estar drogado pelo meu psiquiatra, que é uma droga que me dá mais qualidade de vida, do que ficar aí me anestesiando ou recorrendo a fugas sem lutar. Então eu prefiro encarar quando eu tô com sentimentos que não condizem com um ser que eu acredito ser. Eu pego esse sentimento e vou limpando. Meditação, tudo, é muita coisa, sabe? Olha, o processo do desenvolvimento pessoal, ele envolve muita coisa e só basta você escolher o que eu quero para minha vida. O que eu quero. Entende? Se eu escolher isso aqui, em qual resultado que vai dar? Então é isso. Então eu preferi a vida, eu escolho a vida. Eu acho que... Mas aí, calma aí, que 22 em diante você... Porque assim, você tava no processo ainda... Me corrija se eu estiver errado, tá, Léo? Você tava indo no processo de cura ali, né? Você tinha saído lá do salão da Abelardo, foi pra tua sala, tava um negócio mais introspectivo. E aí você tava se encaminhando, se desenvolvendo, você vem essa ruptura na tua vida com a perda da tua irmã. E como é que tu se reergue disso? Aceitação. Essa é uma rasteira que não tem o que fazer. Entende? Tudo que fazem com você, você consegue superar. Mas passou pelos processos do luto lá. O luto é eterno. Assim,
O luto da perda de uma pessoa, da partida de uma pessoa. Porque a perda é muito egoísta, né? Perdi uma pessoa, uma posse. Eu não tenho posse nem do meu corpo, eu não vou levar nem meu corpo. Então, assim, eu lembro dela hoje com muita alegria, assim. Eu rio mais do que choro. Mas passei, assim. Ah, não, mas o choro é de saudade, Ela tá né? presente, sabe? Toda hora a vozinha dela tá aqui, sabe? Que ela me chamava de Leozinho, a única pessoa nessa vida que me chamava de Leozinho. E então, assim, sabe, às vezes eu rio como se ela estivesse conversando verdadeiramente comigo, assim, como se ela estivesse ali naquele momento. Então eu dou risada, ela se faz presente dentro de mim, entende? Uhum. Ela ainda existe pra mim, ela não morreu pra mim. Ela ainda existe. Mas é aquela história do legado que a gente tava falando, não? Das coisas que a gente deixa. Eu tava falando sobre filhos, né? Mas eu tô vendo uma relação aí meio. Com todo o respeito do mundo da tua mãe, tá? Mas tô vendo uma relação meio maternal, assim. Ela era mais velha que você, sua irmã. Era mais velha. Ela meio que cuida de você como mãe. Ou Não. A gente tem mais uma irmã viva. Ela que cuidou da gente. Então era mais irmã. Era fraternal, então não era maternal. A chata era a minha irmã que tá viva, né? Mas eu amo ela. Tem uma coisa interessante sobre isso que você falou, né? Ela é chata, mas eu amo ela. E que eu falo, as pessoas não se ligam, né? Primeiro que o ódio ela era a primeira, a responsabilidade sobre ela era muito grande, né? Ela tinha que cuidar da gente. Pra dar espaço pros teus pais, Até né? hoje cuida. Qual o nome da sua irmã que você falou? A Vânia, minha irmã Vânia. O nome da minha avó. Muito querida, tá? Então o legado que ela deixou foi assim, pra mim, assim, eu me inspiro muito na vida dela. Me inspiro muito nela, assim, na alegria dela, sabe? Ela contagiava onde chegava. Então eu lembro dela assim, o brilho dela, sabe? A forma dela, ela não julgava ninguém, abria a vida dela pra todo mundo. Por isso que eu falava que ela precisava de um psicólogo. Falava da vida dela pra todo mundo. Ela é leonina. E que dia? Então tu imagina, a leonina, tudo nela era leão. Ascendente leão, era sol em leão, lua em leão. De que dia é aquela? Dia 9 de agosto. Eu sou de 29 de julho. Parabéns. Amo leão. Então, luta é muito... Não é linear, né? Luta é muito... O luto da partida de alguém não é linear. Às vezes você vai estar na fossa e a forma de lembrar da pessoa vai ser da forma que você tá. Entende? Mas hoje eu acredito que assim, tem muito tempo que eu só lembro dela e rio. Às vezes choro de alegria, mas não, ela se faz presente. Bom. E tem quanto tempo, mas você falou que tem muito tempo, mas não tem tanto tempo assim da partida dela. Tem quanto tempo que você aceitou? Não, desde o primeiro momento, a minha única opção era essa. Eu só digo uma coisa em relação à partida dela. Quando meu pai se foi, falaram que eu ia ter que ser o homem da casa. E aí eu sempre fui. E aí continuei sendo e tal, e ainda sou, assim. Mas hoje eu sou mais filho da minha mãe do que pai, porque acho que quando a gente é criança a gente inverte as coisas, né? Mas hoje eu falo pra minha mãe que eu vou usar ela até que a gente não sabe, a gente não tem controle de quem vai antes, de quem vai depois, mas... mas a ordem natural das coisas é diferente. Porém, eu sempre me coloquei numa posição de estar acima, assim, de cuidar. E quando eu tive meu filho, e depois de terapia, constelação familiar, eu coloquei as peças no lugar, entende? E nesse cenário da minha família, a minha mãe tá viva e eu sou filho dela. Então, hoje, o meu relacionamento com a minha mãe é de filho com mãe, mãe para filho. É essa. Minha mãe já é adulta, ela pode lidar com a vida dela. Eu ligo mais para ela para chorar ou para dizer minhas alegrias também, do que qualquer outra coisa. E aí meu pai se foi.
Eu não sei nem porque que agora eu me perdi porque que eu falei do meu pai. Mas meu pai se foi, e aí eles falaram que eu ia ter que ser o homem da casa. Aí o meu sobrinho se foi, mas meu sobrinho era especial e ele até viveu bastante tempo, porque os médicos nunca deram um prazo muito longo para a vida dele. Ele viveu até 20 anos de idade. Ele tinha paralisia cerebral, então foi um milagre a vida dele. E aí ele partiu. Quando a minha irmã partiu, uma pessoa falou assim pra mim, da minha família, falou assim, você sabe que você vai ter que ser forte, né? Cara, eu tava tão na merda que a minha resposta soltou assim, ó. Eu falei assim, eu não tenho que ser nada. Eu vou sentir tudo que eu tenho que sentir. Então a sua pergunta foi, quando você aceitou? Naquele momento eu já tinha vivido um fundo de poço, que foi o término do meu relacionamento e a quebra com o meu salão de beleza, né? Que eu tive que entregar ele. E ele fazia parte de mim. Então, entende? Que assim, era como se um órgão do meu corpo estava sendo tirado de mim. Então esse momento foi muito difícil. Então quando a minha irmã partiu, que era algo que que eu não tinha controle sobre aquilo, o meu único caminho era aceitação. Então, desde a partida dela, eu trabalhei a aceitação. Eu sofri muito, chorei muito, pedi socorro para muita gente, mas o meu único caminho era a aceitação. Então, eu acredito que é esse caminho que me ajudou a aceitar melhor, assim, a partida dela. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Léo, e aí como tá hoje, né? Hoje, no teu trabalho No espaço. de... Hã? No espaço. No teu espaço Aham. de beleza, né? Hoje é só você? Ou tá, tá trazendo uma galera? Como é que está isso hoje? Eu tenho uma sala aqui no centro metropolitano e eu tenho uma profissional que alugou também lá um espaço. Aproveito também para dizer que eu tenho cadeira para alugar lá no meu espaço. Mas eu venho trabalhando sozinho, já coloquei algumas pessoas, mas acredito que tudo tem seu tempo certo. E hoje eu estou com uma pessoa que já trabalhou comigo um tempo atrás. E ela tá lá mais de um ano, um pouco mais de um ano, e a gente tá lá crescendo. A gente tem alguns projetos juntos também. E tá curtindo essa nova fase aí? Muito. Mais do que da época de salão gigante, né? Melhor fase da vida. É. Por quê? Porque eu tô em paz. Eu estive muito tempo sem essa paz. Eu já quis muitas vezes. Assim, quem tá de fora às vezes nunca vai entender. Assim, que eu digo, quem tá de fora do empreendedorismo. Quem tá de fora, quem é CLT, sabe? E aí eu aproveito até para dizer que hoje eu percebo que os meus amigos que têm salão de beleza, eu fazia parte de um time que agora que não existe mais. E quando eu estava junto com os meus amigos cabeleireiros, que são donos de salão e tem equipe, eu via muito eles reclamando dos profissionais que trabalhavam com eles. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você que é dono de salão. Entenda uma coisa, você é dono porque você tem coragem. Porque para ser dono de salão de beleza tem que ter coragem. Então, muitas vezes, ao decorrer da minha caminhada, ao longo da minha vida, eu quis abaixar aquela porta e sair correndo. Mas eu nunca pude fazer isso. Eu só pude fazer isso quando eu abri para a sociedade e aí eu deixei o meu salão porque tinham pessoas que dependiam de mim, então eu pude fazer isso. E eu lembro exatamente que eu falei isso para minha sócia. Eu falei assim, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma coisa que eu já queria fazer há anos. Então por isso que eu falo que para mim doeu muito.
E aproveito para dizer, você que tem um salão de beleza, quem tá tendo coragem de botar a cara a tapa, de abrir a porta, de lidar com o público, de lidar com Receita Federal, com esses órgãos aí que a gente que é sócio, né? E então assim, é você. Então não autoritarismo, mas se você perceber a fragilidade das pessoas que não têm a coragem que você tem, você dono de salão de beleza, se você souber o seu poder, você vai entender que você não precisa aceitar muita coisa. Você não precisa ter medo de pedir para a pessoa sair do seu espaço, porque ela não está respeitando o seu espaço. Porque é o que eu vejo. Eu sei qual é essa dor, entende? De você não ter atitude de tirar pessoas que você precisa tirar. E aí, como eu saí desse lugar de dono de salão, com equipe, e aí eu percebi que a dor é a mesma. A dor de todo empresário é a mesma. Que liderar uma equipe e liderar, mas com humanismo, né? Humanismo. Humanidade, Humanidade, Mas entender quem ali não tá de acordo com a filosofia da sua empresa, entender quem tá passando dos limites com você. Então, quem tem que impor limites é você. Quem tem que ter um manual de comportamento na sua empresa é você. Porque hoje existe uma lei que se chama Lei Salão Parceiro Profissional Parceiro. Mas o nome do salão, o dono, o CNPJ principal, ele é que dita as regras de como vai ser feito ali dentro, sabe? O foco do salão é a cliente. Então, todo o manual de conduta do salão de beleza tem que ser visando o bem-estar da cliente e o bem-estar de quem trabalha lá. Então, quem falta de respeito com o proprietário, cabeleireiro, dono, empresário, deve sair imediatamente. Maçã podre, né? Deve sair imediatamente. Porque uma pessoa é como um vírus. A gente não teve a pandemia? Uma pessoa com má conduta dentro da sua empresa, ela é como um vírus. Ela cria grupo para falar mal de você, ela conspira contra você e ela consegue o que ela quer. Então, é um recado para donos de salão de beleza. Não bota o rabo entre as pernas, não, porque você não tem noção do poder que tu tem, da coragem que tu tem. Ô, Léo, se o conselho fosse bom, a gente vendia. É verdade. Mas eu queria muito ver... já viu Pesadelo na Cozinha? Não, é o quê? Um filme? Não, é um seriado que tem o Jacan, do Masterchef, que ele vai em restaurantes e aí ele vai dizendo... Ele faz tipo uma mentoria com o restaurante pro restaurante mudar de patamar, né? Pra melhorar. Alguns melhoram, outros não. Mas eu queria ver muito Pesadelo no Salão com o Léo. Com o Léo Matias. Imagina, a gente chega no salão, né? E aí dá uns pitacos e tudo mais, filma tudo isso, faz um seriado disso. Ia ser uma maluquice. Mas, pô, ia ser... a produção compra a ideia? A produção compra a ideia também. Eu queria muito ver um negócio desse, cara, porque ia ser legal. Essa tua pegada de... Infelizmente, né, cara? Cagaram em cima da palavra coach. Mas teu mentor, né? Esse Léo mentor, com o Léo cabeleireiro profissional, que tem uma baita história, que tem um negócio, um negócio foda aí pra tirar. E essa energia também. Porque, a gente falou de coisas pesadas aqui, né? E mesmo assim, sinto-me leve. Entendeu? Que bom! Sinto-me leve. Tô com 98 quilos, mas mesmo assim me sinto leve. Deixa eu te falar um negócio. O que você acha dessa ideia, assim, de a gente começar a falar um pouquinho não só para donos de salão, não. Donos de salão, para empresários que precisam precisam falar para suas equipes, precisam saber como lidar, falar um pouquinho sobre liderança.
Topa? O que você acha de falar disso? Isso é um projeto? É um Não, convite? vamos falar... Não, um convite ainda não. Um Tá. namoro. Tá bom. Acho que dá bom, hein? Então Eu a gente... acho que dá match. Acho que dá match também. Aham. Então vamos buscar aí... Cara, tem uma longa estrada, hein? Vou Você buscar também. pelo... Tu, Ih, tu tu sabe... tem vários braços Sabe aí. da missa Não, metade. Só um pouco que a gente já trocou você aí, já... Não sabe da missa metade. Ih, tem muita Imagino. coisa, muita coisa, muita coisa. Imagina. Mas eu acho que, pô, cara, seria uma... É porque às vezes eu uso esse termo e as pessoas interpretam mal. Uhum. Mas seria um baita personagem. Um baita personagem. Qual? Esse personagem aí do Léo Mentor. É, acho que seria eu tô top. caminhando pra isso. E eu também concordo com você. Olha, sacanagem que fizeram com o nome coach, sabe? Pô, Porque eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Eu sou coach também. Eu fiz curso eu também. Eu fiz o fiz curso com de José coach. Roberto. Eu fiz no ADEX, lá em São Paulo. Cara, É que foda. curso. Todo mundo deveria fazer. As pessoas não entendem o que é ser coach, sabe? Lógico que em todo mercado vai ter profissional bom e profissional ruim. Os milionários têm coach. Posso falar um negócio? Fala. As pessoas poderiam entender. Claro que tem toda a parte mercadológica Uhum. envolvida e tudo mais. Os Pablos da vida e tal. As pessoas deveriam entender que o coach é só um cara que ele tá vendo o problema de fora. Porque quando você tá dentro do problema, né, eu chamo de amigavelmente de espiral da piroca, você tá ali dentro da espiral da piroca, você não tá conseguindo ver uma solução. O coach é um cara que vem pra te dar uma solução externa, né? De ferramentas que são comuns a qualquer problema, né? Eu sou, de profissão, eu sou gerente de projetos, né? Uhum. A minha parada é olhar para um negócio que tem início, meio e fim e como é que eu faço para melhorar aquele negócio. Isso foi o que eu fiz na engenharia, anos e anos e anos de obra e tudo mais. Mas é o que eu faço bem. Eu olho um negócio, tenho uma capacidade analítica, olho e falo, pô, isso aqui podia melhorar. Ou deixa pra lá, isso aqui não dá pra melhorar, né? Às vezes é um caminho também. Né? Fechar é um caminho, mas às vezes as pessoas não entendem isso. Super. E, enfim, é onde eu me especializei no final das contas. Mas, de novo, né? Cagaram em cima da palavra coach. Cagaram. E Porque virou um negócio de palhaço, de circo, cara. Mas eu vou falar pra você. O maior coach de todos os tempos foi Jesus. Concordo. Ele não falava para as pessoas o que elas deveriam fazer. Ele falava por meio de parábolas. E o que isso quer dizer? Quando ele falava uma parábola, todo mundo ficava assim, gente, mas o que ele está querendo dizer? E o coach, ele faz isso. A maior arte do coach é fazer perguntas poderosas, aonde geram novas trilhas neurais. E aquele ser humano que chegou na vida de um coach, ele não vai ser o mesmo. Coach, ele leva a pessoa ao que ela deseja. Só que como cagaram, como hoje coach tá queimado, Tá queimado. É A muito- palavra tá muito queimada. é muito triste, porque as pessoas não têm noção do que é É um muito coach. maravilhoso. Muito Mas, e aí por isso que hoje eu sou psicanalista, tô aí quase terminando meu curso, sou mentor sim, porque eu acredito que a gente já entende? Só que quem elege o coach, o mentor, o mestre, é o povo. Então, minha mãe sempre me disse, cresça e apareça. Isso aí. Gente, quem tá hoje no mercado aí ganhando rios de dinheiro, que eles não estão ganhando somente rios de dinheiro, eles aprenderam a ganhar dinheiro. Eu quero saber o que eles estão fazendo para ganhar dinheiro, entende isso? Eu quero saber o que eles estão fazendo, porque mudar de vida deve ser o nosso foco principal. Não que o dinheiro seja o pilar mais importante. Foi a coisa que a gente falou, começou a falar. Exatamente. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro, ele não é o pilar importante dos valores humanos, que nós somos humanos. Mas vá ficar sem dinheiro pra tu ver. Sabe? Ir no mercado e comprar o que você quer é maravilhoso. É. Você
Eu acho que o sistema de saúde... Posso te falar um negócio? Ah. Sabe que é muito maravilhoso? Hum. É você tava falando sobre compulsões. A gente falou sobre compulsão alimentar. Tem um negócio que é muito maravilhoso. É você ter o dinheiro, ter a oportunidade e escolher não comprar. Sim. Puta que pariu. Falei, aí, isso é do caralho. Mas- Assim, ontem eu tava no shopping com minha filha e eu não dei ela queria uma boneca, só que ela já tem sei lá quantas bonecas. Eu falei, filha, hoje não. E não foi por era R$29 a boneca, R$29 não ia me deixar mais pobre nem não ia acabar, mas é pelo aprendizado dela. Eu já fiz isso com meu filho também. Ela precisa entender que existem pessoas. Vamos aqui pro nosso mundinho. Claro. Tem gente ali na Gardênia que compra uma boneca por ano pro filho, pra filha. Um brinquedo por ano. Então ela não pode, todas as vezes que ela entra na sala, numa loja de brinquedo, ela não pode sair com o brinquedo de lá. E de vez em quando, ela só tem que entrar na loja. E eu falei assim, filha, você tá frustrada? Ela bem assim, né? Tem 3 anos. Vai fazer 4 anos agora em abril. Filha, a vida é isso. É saber controlar a frustração. Ah, ela é muito nova pra isso. Frustre seus filhos. Tem que Frustre. frustrar um pouquinho mesmo. Frustre e frustre. E eu vou te falar uma coisa, você não precisa nem planejar em frustrar seu filho não, porque a vida ela é feita de altos e baixos, então a vida mesmo se encarrega de fazer isso. Sim. Agora o pai é que não pode fazer das tripas corações para ficar cumprindo todos os caprichos que o filho deseja. E aí você falou algo muito importante sobre escolha. A gente primeiro precisa entender qual o sistema que nós estamos envolvidos, que é o sistema do capitalismo. Esse é o sistema do mundo. É o sistema do capitalismo. Então, o capitalismo, ele te coloca num movimento onde tem várias datas festivas, onde a publicidade ela te conduz a consumir, né, o exagerado, mas o movimento hoje é ecológico, é minimalismo, muitas pessoas hoje já não fazem mais questão de ficar acumulando casas. Hoje as pessoas elas preferem viver a vida, né? Então assim, dinheiro é importante quando você sabe trabalhar com ele e ele vai para a mão de quem sabe trabalhar com ele. Então o dinheiro ele pode te proporcionar milhões de coisas, mas para isso você precisa entender em qual sistema o mundo está inserido. Já viu aquela corrida de ratos? Né? O mundo é uma corrida de ratos. Então, quando você entende o que é o capitalismo, então você começa a fazer escolhas melhores. Primeiro ganhar para depois gastar. Mas gastar com o quê? É para impressionar o outro ou é para eu ter uma vida dos sonhos, do meu sonho? Eu desejo viajar, eu desejo ter uma casa que eu possa ter uma horta. Então, assim, eu vou viver para mim ou eu vou viver para você? O dinheiro ele se torna um karma ou uma dor quando você vive para o mundo. Agora, a partir do momento que você aprendeu com a vida e ganha o seu dinheiro e faz dele o melhor, ele é maravilhoso. Eu amo. Eu sou um imã. Recebo. Eu recebo. Rapaz, produção, já passou faz tempo, né? Passou? Passou. Deixa eu te falar uma coisa, Léo. Eu sempre... Nossa, perdi o número já de podcast, mais de 100. Farou 100, tem tempo. É porque tem... O Tudãocast vai ser tipo 98, 97, mas... Vai ser o 100, o Léo... Então o seu episódio vai ser o 100. 100. O 100 do Tudão, mas tem vários outros podcasts que eu apresento. Mas hoje eu sou 100. O seguinte... eu sempre termino todos os episódios, todos os podcasts que eu faço com 2 perguntas. Com você não vai ser diferente. Tá. A primeira pergunta, você não precisa dizer o nome da pessoa, você só precisa dizer se sim ou se não. É se você
indicaria alguém pra estar aí no seu lugar sendo entrevistado por mim? Se eu indicaria? Sim ou não? Sim. Ai, meu Deus. Não precisa dizer o nome, não precisa de pensar na eu pessoa. indicaria. Ah, isso? Claro! Tá vendo? Essa é a reação que eu busco. Aham. Porque é o seguinte, se eu perguntar pra você se você gostou ou não, se você foi educado, você vai, não, gostei muito. Se você não foi educado, você vai dizer, gostei, foi legal e tal. A melhor forma que eu tenho de tirar uma resposta, uma resposta boa, um feedback bom de você, se você gostou ou não verdadeiramente, é você sabendo se você colocaria alguém na mesma enrascada que você aqui. Então, se você fala com empolgação, claro, pô, eu quero, não, óbvio, pô, claro que eu recomendaria isso aqui, significa que você gostou, tá? É a forma que eu tenho de saber se você gostou ou não. O que me leva à próxima pergunta. A próxima pergunta é se eu, Heitor, o que você tem pra me dizer, eu, Heitor, o que eu posso melhorar como entrevistador? Qual o feedback que você me dá como entrevistador para que na próxima vez que você vier aqui, você possa ser melhor entrevistado por mim? Me dá um feedback. Respira. Me dá um feedback. Respira. Só respira. Mano, você tem algo muito legal, sabe? Que poucas pessoas têm, que é a capacidade de ouvir o que o outro tá falando de verdade. Não, isso aí é um exercício meu, tá? Eu não tenho isso. Isso não vem de mim. Mas pelo menos aqui, assim. Tá. Pelo menos aqui. Eu sei como é difícil ouvir. Eu também já fui assim. Eu acho que todo mundo que gosta de falar tem dificuldade pra ouvir, né? Mas eu passei por... Eu tive um tempo na minha vida onde eu aprendi a ouvir. E eu sei como é difícil, mas quem trabalha com público, ainda mais um podcast, se você não ouvir o que o outro tá falando, seu podcast vai ser um fiasco. Vai. Entende? Então, assim, você conseguiu conduzir esse podcast, é o meu primeiro podcast de maneira ímpar. É de verdade que eu tô falando. Mas me dá um... O que você queria ver? Eu falei, você falou que é uma pessoa ansiosa, então você respira, mano. Vai meditar, mindfulness. Deixa eu te falar. Os feedbacks que a gente mais ouve aqui são... primeiro, eu queria um roteiro. E isso, aos que falam isso... Eu até cheguei a perguntar. Não tem, esquece. Não tem, não tem, essa nunca é a sua forma terá. de trabalhar. Não tem, nunca terá. A única coisa que eu pergunto para as pessoas, eu peço para as pessoas é: tem alguma coisa que você não quer que fale? E eu parei de fazer essa pergunta também, porque se a pessoa não quiser que fale, pô, corta, não, fala sobre, não vamos para esse caminho aqui não e tal. Também parei de falar isso. E o outro podia ter um negocinho aqui, né? Um amendoim, um MM e tal. Já teve no passado, antigo, lá pelo episódio 20. Então posso dar uma sugestão? Mas vem cá, vocês têm patrocínio? Não temos patrocínio ainda. Né? A gente são as outras empresas do grupo que botam dinheiro pra isso aqui acontecer. Basicamente é isso. Porque assim, como eu sou um consumidor de podcast, eu percebo que o canal, às vezes, tem um patrocínio, né? Então, vamos lá, patrocínio. Patrocínio é bom. A gente já teve patrocínio aqui. A gente tem um álcool aqui, tem, né? Mas isso aí... Deixa eu te falar. É bom porque bota dinheiro pra dentro. É ruim porque pauta a gente. Lembra que eu te falei? Tem gente que quer roteiro. Não vou ter roteiro por quê? Porque as pessoas não me pautam. Heitor não é um ser pautável. Então, assim, eu quero ter liberdade pra fazer as coisas. Sim. E até agora, não veio... Já tivemos patrocinador, mas não veio um patrocinador que estivesse ok com essa liberdade. Entendeu? É sempre você que tá aí. Sempre. De vez em quando, o Igor tá aqui também, é sócio aqui da H2I, mas geralmente sou eu. 99,99% das vezes sou eu. E você acha que tem condições de entrevistar todo mundo que senta aqui de qualquer área? Do pinico ao foguete. Tá. Qualquer pessoa. Você tem essa capacidade? Então vai embora. Só teve uma pessoa que eu me senti um idiota
Mas às vezes é bom se sentir idiota. Teve uma pessoa que eu me segui, eu falei, e ele falando, mas assim, teve um, Eu acho que tem um meia-culpa aí. Ah, Ele é uma sumidade, muito inteligente, um mago, cara, muito, muito, muito inteligente, médico. Dr. Diogo Viana. Uhum. E o que aconteceu? Eu tava ao vivo. E eu fiquei muito. Ele só faz ao vivo. Eu tava Legal, muito hein? ansioso. Ousado, né? Muito ansioso. Tá. Falei, caralho, e aí se der errado? Puta que pariu, e aí o que vai acontecer e tal. Então, parte do meu intelecto ficou voltado no o que pode dar errado. E aí eu não consegui ser 100% Heitor na entrevista. Mas e o resultado do Maravilhoso, pô. É um dos Deu episódios um bom mais resultado? vistos. Então, É um dos episódios mais você tá vistos. entendendo que às vezes a gente pensa que vai ser maravilhoso e não dá em nada. E tem alguns podcasts que a gente fica nessa vulnerabilidade. Pô, vou te falar. A vulnerabilidade é Mais ou menos. uma mágica. Deixa eu te falar um negócio. Quase sempre quando a gente acha maravilhoso é maravilhoso. E quase sempre quando a gente acha que é uma merda, é uma merda. Entende? Certo, produção? Quase. Quando acaba aqui, parou de gravar ali, corta. Eu já sei se foi bom ou não. Sério mesmo. Tá. O teu foi bom. Obrigado. E se não tivesse sido, eu não falaria que. Eu- Eu não falaria assim, o teu não foi bom, não. Eu só não entraria nesse assunto. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas o teu foi bastante excelente. Foi bem legal. Que a eu me gente senti- toca em coisas que são muito boas. Uhum. Então, assim, são problemas de todo mundo. Sim. Aquela questão do preconceito com doença. Com as desordens psiquiátricas. Sim. Isso aí. Acho Cara, que é o a gente assunto nunca- mais top do momento pra falar. Não, Saúde mental. Cara, mas olha só, é pior do que religião. Porque o cara, o cara que nega, ele só nega, pô. Ele só nega, falou, não, isso aí não é pra mim, eu não sou maluco, não É. tem nada a ver, cara. Nada a Porra, ver. você vai no ortopedista porque você tá com você tá com torcicolo, você não vai do ortopedista? É igual, cara. Uhum. Você não precisa chegar ao ponto de surtar pra ir no psiquiatra. Uhum. Você pode falar assim, pô, eu tô incomodado. Muito importante, tem aquele lance que a gente falou, tem que dar match. Psiquiatra, principalmente. Tô falando que eu É bom ser recomendado, assim, alguém já ter eu ido. tô falando que eu tive relacionamento com psiquiatra. Meus clientes todos vão no meu psiquiatra. Todas. Ele não te dá uma comissão, não? Tem que Não pagar me dá, comissão, acredita? cara. Pô, doutor Rafael de quê? Dr. Rafael. Agora eu vou esquecer o nome dele. Tá, mas se puder. Mas Dr. Rafael maravilhoso, Tatião. Eu amo meu psiquiatra. Eu Se falo puder pra todo mundo. Se puder convidar ele. Dr. Rafael, ele sofre do mesmo transtorno que eu, então ele sabe muito bem com o que eu tô lidando. E assim, quando você tem um relacionamento com o seu médico, eu fico 1 hora com ele lá, né? Então assim, às vezes é uma frase, uma fala Que aperta um botão, né? que é uma pérola, que é uma chave, entende? Então é bom ter relacionamento com o seu médico quando você cria esse relacionamento. Uma vez eu tava na terapia, né? Aí a terapeuta falou assim, primeira sessão com a desgraçada. Ela falou assim, nossa, eu tava contando a história, né, e tal. Ela falou, nossa, você troca performance por afeto, né? Nossa, aí bateu dolorido. Ela apertou o botão que eu não queria que ela tivesse apertado. E eu saí de lá, cara. Mas eu acho que é por isso que as pessoas não desgraça. buscam ajuda, porque elas não querem se encarar. Incomoda. Terapia é um negócio que incomoda. Quando algo incomoda na gente, não é o outro. Isso eu aprendi como filosofia, é a filosofia da minha vida. Se algo que alguém fale ou que eu veja incomoda em mim, quem tem é você, né? Exatamente, eu tenho que trabalhar em mim, os meus olhos, a minha forma de investigar o que está acontecendo que eu não estou me sentindo bem. Então, assim, quem fala que não precisa é porque ainda não tem coragem de se encarar. Porque uma hora, se você não ir por livre e espontânea vontade, se você não for pelo amor a si mesmo, você vai pela dor. Deu corte depois da última pergunta, em produção. Esquece. Isso aqui é Tudão Cast. Léo. Com certeza, isso aqui que a gente falou, assim, esse assunto de saúde mental é um podcast incrível, tá? Do caralho. Eu amo. Léo,
Irmão, muito obrigado. Uhum. Muito obrigado. Eu espero que esse episódio aqui... Pensei que tinha cortado, cortou. Não, claro que não. Tá gravando ainda? Tá, porra. Esse episódio aqui, né? O episódio inteiro, as pessoas não vêm, não adianta e tal. Tua mãe e minha mãe vão ver o episódio inteiro. As pessoas pegam os cortes, né? Sim, sim. Mas de qualquer forma, pô, obrigado, cara. Tu dedicou aí. São, no final das contas, 1 hora vira 2, porque você chega, a gente seta as coisas e você vai embora, leva 2 horas. Então, 2 horas do teu dia de hoje foram dedicadas a essa produtora aqui. Então, por isso, muito obrigado. Mas eu queria agradecer, pessoal, principalmente a audiência. Sem vocês, isso aqui não acontece, não adianta. Então, vocês são a razão de ser desse podcast aqui. Se você, assim como o Léo, né, tá procurando contar um pouco a história, né? Você pode procurar a gente. A gente, mais uma vez, né? Não é isso aqui não é pautado. Se a gente entender que você é uma pessoa interessante, a gente vai te convidar. Além disso, né? A gente tem a H2I Produtora, que a gente entregou um documentário essa semana, pessoal. Essa empresa que tem um ano e os quebrados. A gente entregou um documentário, não posso falar exatamente do que se trata, mas de esporte, e ficou, ó, maravilhoso. Tem certeza. Que coisa maravilhosa. Tô muito orgulho do que a gente tá fazendo aqui. Então, o próximo passo é fazer um filme aí. Vamos fazer um filme, se tudo der certo. Bota na equipe. É isso. Pessoal, então eu fico por aqui, até mais. Eu que Valeu. agradeço o convite, obrigado.